Segunda Crônicas, capítulo de número 18. Segunda Crônicas, capítulo de número 18, a partir do versículo de número 1. Quem achou, diga amém. Glória a Deus. Ora, Josafá tinha honra e riquezas em abundância, e uniu-se em parentesco com Acabe. Versículo 2. E depois de alguns anos, ele desceu até Acabe, em Samaria, e Acabe matou ovelhas e boi em abundância, para ele e para o povo que ele tinha consigo, e persuadiu a subir com ele até Ramote Gileade. E Acabe, rei de Israel, disse a Josafá, rei de Judá: irás tu comigo para Ramote Gileade? E ele lhe respondeu: eu sou como tu és, e o meu povo como o teu povo, e nós estaremos contigo na guerra. Versículo de número 4. E Josafá disse ao rei de Israel: rogo-te que consultes a palavra do Senhor hoje. Portanto, o rei de Israel, Acabe, reuniu os profetas, 400 homens, e disse-lhes: devemos nós ir a Ramote Gileade para a batalha, ou devemos refrear? E eles disseram: sobe, porque Deus entregará na mão do rei. Versículo 6. Todavia Josafá disse: não há aqui um profeta do Senhor além desses, para que possamos consultá-lo? E o rei de Israel disse a Josafá: há ainda o homem por quem podemos consultar o Senhor, mas eu o odeio, porque ele nunca profetiza o bem para mim, mas sempre o mal. Este é Micaías, filho de Ilá. E Josafá disse: não fale assim, ó rei. Versículo 8. E o rei de Israel chamou um dos seus oficiais e disse: buscai rapidamente Micaías, filho de Ilá. Versículo de número 12. E o mensageiro que foi chamar Micaías falou a ele dizendo: eis que a palavra dos profetas declaram bem para o rei. Seja, pois, também a tua palavra como a de um deles, e fala o que é bom. Versículo de número 13 e último, que diz: e Micaías disse: como vive o Senhor, o que o meu Deus disser, isto eu falarei. Vou repetir de novo, versículo de número 13. E Micaías disse: como vive o Senhor, o que meu Deus disser, isto eu falarei. Amém? Glória a Deus. Curvem vossas cabeças e vamos orar mediante essa palavra. Querido Deus e amado Pai, queremos te agradecer por esse momento. Queremos te agradecer por essa palavra maravilhosa, Senhor. Senhor, fala aos vossos corações aquilo que nós precisamos ouvir e não o que nós queremos, meu Pai. Tira toda a distração, meu Pai. Tira todo empecilho do inimigo, meu Pai, que tenta atrapalhar o teu povo, meu Pai, de prestar atenção na tua palavra. Que nós venhamos sair daqui transformados, renovados e cheios da tua palavra, para a honra e glória do teu santo e grande nome. No nome de Jesus, você diz: aplauda o Senhor essa noite. Bom, quando, olhe para cá, preste atenção. Quando olhamos para o livro de Crônicas, estamos vendo a história de Israel percorrer sobre os nossos olhos. O livro de Crônicas, ele vai narrar a história de Israel, da tribo de Judá até o exílio babilônico. E nesse período, nesse contexto que acabamos de ler, nós conseguimos enxergar dois reis: o rei Josafá e o rei Acabe. Nesse período, Israel estava dividido. Israel era dividido por 12 tribos. 10 tribos ficavam no norte e 2 ficavam no sul. As tribos do sul, preste bem atenção, ela é liderada por Josafá. E
as tribos que ficavam no norte era liderado por Acabe. E há uma diferença em quem liderava no norte e quem liderava no sul. Josafá liderando no sul, o Senhor continuava sendo Deus do povo de Israel. Mas quando chegávamos ao norte, liderado por Acabe, o povo de Israel estava corrompido pelos ídolos de Baal, pela qual Acabe, sendo rei de Israel, liderando o norte, trouxe a idolatria para o meio do povo. Mas o reinado do sul, liderado por Josafá, ainda estava íntegro e não se corrompeu pela idolatria. Só que neste contexto nós vamos ver uma aliança do povo do reinado do sul com o reinado do norte. Nós vamos ver uma aliança de Josafá com Acabe. Nós vamos ver que Acabe e Josafá formam um compromisso, formam uma aliança. Josafá casa o seu filho com a filha de Acabe, pois era assim feito as alianças das famílias antigamente. Pegava um filho de uma família, pegava uma filha de outra família, e para simbolizar a comunhão, o compromisso e a aliança, eles casavam esse casal, formando assim a aliança perfeita. E aqui formam uma aliança. Só que Josafá, sendo íntegro ainda na presença do Senhor, faz uma aliança errada. Josafá, ele se mistura com pessoas que estavam com a idolatria. Aleluia, aleluia. Josafá, ele forma uma aliança com Acabe, com o reinado que estava corrompido pela idolatria. E nós conseguimos ver a primeira aplicação para nossas vidas. Não faça aliança para quem não tem compromisso com Deus. Aleluia. Acabe não tinha compromisso com Deus. Eu fico me perguntando, por que Josafá foi a fazer aliança com uma pessoa que não tinha vida com Deus, com uma pessoa que não tinha compromisso com Deus? Eu fico pensando o que Josafá tinha na cabeça de se misturar com uma pessoa que não adorava a Deus, que não confiava em Deus, que vivia em idolatria, que vivia em pecado. Por isso, igreja, aqui nós abrimos a nossa mente para que nós não venhamos fazer compromisso com pessoas que não têm compromisso com Deus. Se você olhar no começo do culto, foi falado aqui: não devemos sentar na roda dos escarnecedores, nem se deter nas rodas dos pecadores, nem seguir conselho de ímpio. Aleluia. Porque o que o ímpio pode oferecer para o crente, o que uma pessoa que não tem vida de oração, que não tem vida da palavra, que não lê a Bíblia, que não tem compromisso da igreja, pode oferecer para você que é crente. Devemos se misturar com pessoas que têm vida com Deus. Devemos nos aliar pessoas que oram a Deus, pessoas que têm comunhão com Deus, pessoas que têm compromisso com Deus. Tiago, em suas epístolas, ele vai dizer: aquele que quer ser amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Todo aquele que quer ser amigo do mundo, quer agradar o mundo, quer ser parceiro do mundo, quer andar de mão dada com o mundo, eu digo uma coisa para você: a Bíblia diz que você se torna inimigo de Deus. E triste coisa é, irmão, ser inimigo de Deus. Tudo que você faz dá errado. Tudo que você faz não prospera. Tudo que você faz não tem solução. Por quê? Porque você não está inimigo de Satanás, você está inimigo de Deus. A Bíblia diz: tema
Não aquele que só pode matar a carne, mas tema aquele que pode matar a carne e jogar sua alma no inferno. Esse é Deus. Esse é o nosso Deus que nós conhecemos. Então tome cuidado com as alianças que você faz. E nós iremos destrinchar aqui nesse contexto a aliança errada que Josafá fez com o rei Acabe. No versículo de número 2, a Bíblia vai dizer que Acabe começa a insistir que Josafá vá com ele para a guerra. E Josafá termina aceitando a aliança com Acabe e aceita ir para a guerra junto com ele. Após Josafá aceitar o pedido de Acabe, Josafá, ainda temente ao Senhor, ele olha para Acabe e diz: rei, vamos consultar primeiro a palavra do Senhor. Josafá olha para Acabe e diz: Acabe, eu aceito esta aliança, eu aceito ir para contigo para esta guerra, eu aceito ir para contigo para esta batalha, mas com uma condição, Acabe, com uma condição, rei. Qual é essa condição, Josafá? Eu só vou se primeiro consultar a palavra do Senhor. Aleluia. O que um crente é capaz de fazer sem primeiro consultar a palavra? Aleluia. Um crente que não consulta a palavra, ele é um crente sem direção, ele é um crente sem norte, ele não sabe para onde vai, ele não sabe para onde vem, ele não sabe para onde ir, porque a bússola do crente está na palavra. É a palavra que dá vida, é a palavra que dá norte, é a palavra que ilumina os caminhos do pecador e leva para a glória eterna. Aleluia. É a palavra que ilumina os caminhos, que ilumina os passos do crente. Acabem seus projetos e os seus planos, Deus não é lembrado. Aí eu pergunto a você, nos seus projetos, nos seus sonhos, nos seus planos, Deus é lembrado? Deus é consultado primeiro? Porque tem coisas, missionária Lia, que as pessoas fazem tudo sem Deus, e quando dá tudo errado, ela ainda coloca Deus como aquele que fez aquilo tudo dar errado, ainda coloca a culpa em Deus, sendo que você nem consultou a Deus, sendo que você nem perguntou a Deus se era aquilo mesmo que Ele queria. Portanto, abra a sua mente, igreja, abra a sua mente, crente. Antes de fazer algo, antes de investir em algo, antes de fazer plano, consulte primeiro a palavra de Deus. Versículo de número 5, a Bíblia vai dizer que então o rei reuniu os profetas. Acabe e chama os profetas dele, né? 400 homens, e lhe perguntou: eu devo ir a Ramote Gileade? Eu vou para esta guerra? E os profetas de Acabe, olhe para cá, olha para Acabe e diz: vá, porque Deus entregará nas mãos do rei. Eu fico me perguntando, Acabe chamando os seus profetas, e os profetas dele dizendo: vá, que eu vou te dar vitória. 3 informações, igreja, importante aqui, escute a palavra. Primeiro, o rei Acabe, ele era um idólatra, ele trouxe os deuses de Baal para Israel. Segundo, os profetas que estavam na presença dele, foram os profetas que ele mesmo reuniu. Ele tinha os seus próprios profetas. E terceiro, os profetas profetizaram que Deus daria vitória a Acabe. Mas eu pergunto uma coisa a você: Deus dá vitória à pessoa que não tem compromisso com Ele? Isso é estranho. Isso é estranho.
Acabe diz: chama os meus profetas, porque eles vão me dizer se eu vou ganhar a guerra ou não. Aí os profetas de Acabe chegam para Acabe e diz: Acabe, vai que a vitória vai vir. Aí eu digo para você, Deus não dá vitória para quem não tem compromisso com Ele. Repito de novo, Deus não dá vitória. Deus não dá vitória para quem não vive a palavra, para quem não vive o evangelho, para quem não vive a verdade. Quer vitória, igreja? Leia a palavra. Quer vitória? Viva a palavra. Quer vitória? Viva o evangelho, porque o evangelho só tem para aqueles que foram escolhidos e encontrou a verdade. Não tem vitória sem viver isso aqui, ó. Senhor, me dá vitória. Eu te pergunto, tu vive? Tu se santifica? Tu busca a presença do Senhor? Tu está na casa dele fazendo a vontade dele? Porque não adianta estar aqui e não fazer a vontade de Deus. Não adianta estar aqui e não obedecer a Deus. Para entrar no céu tem que ser santo. Para se entrar no céu tem que viver uma vida de comunhão e compromisso com Deus Todo-Poderoso. Uma aplicação que eu faço aqui, eu falo para você escutar. Falsos crentes têm os seus próprios profetas. Repito, os falsos crentes têm os seus falsos profetas. Acaba, ele olha e diz: cadê os meus profetas? Cadê os meus profetas? Porque eles vão falar aquilo que eu quero ouvir. Todo falso crente não quer ouvir a verdade que transforma a vida. Todo falso crente não quer viver o evangelho que pede a ele: renuncia, deixa o pecado, deixa a prostituição, deixa o pecado, deixa o mundo, deixa o adultério, deixa a bebedice, deixa a mentira, deixa aquilo que te afasta de Deus. Aquilo que é a verdade está sendo proclamada hoje aqui. Todo falso crente sempre quer ouvir o que quer, o que conforta o seu eu. Mas tem uma palavra de Deus para a sua vida. A palavra de Deus é: se converta, se converta, muda de vida, muda de vida, muda os teus caminhos, se endireita, porque para entrar no céu o caminho é estreito, a porta é estreita. E para entrar no céu, só quem é santo, só quem é santo, só para quem conheceu a verdade. Quem aqui foi liberto por essa verdade? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu sinto a autoridade de Deus aqui. Deus não dá vitória para quem não tem compromisso com Ele. Versículo de número 6. Ainda tem meia hora ainda para a gente falar aqui. Versículo número 6. Mas Josafá perguntou: não há aqui ainda algum profeta do Senhor para consultar-nos? Josafá olha para os 400 homens e diz: e esses falsos profetas não falam através da boca de Deus. Josafá ainda estava íntegro com o Senhor. Josafá ainda temia o Senhor. Ele olha para a situação e diz: será que ainda não tem um profeta que fale a verdade? Eu pergunto: será que tem profeta aqui hoje?
que fala a verdade, que proclama a verdade do Evangelho. Doa a quem doer, chore a quem chorar, se machuque a quem se machucar. Será que ainda tem profeta de verdade, que não está preocupado com a mídia, que não está preocupado com quem vai ouvir, mas sim só agradar ao Deus Todo-Poderoso? Eu não prego para homens, eu não prego para confortar corações, eu prego para transformar vidas, eu prego para salvar vidas. E a palavra que salva é: arrependei-vos, arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Eu sinto a presença de Deus aqui, igreja. Josafá, escute isso, não estava satisfeito com os falsos profetas e nem com as falsas profecias. Ele queria um profeta do Senhor e não de Baal. Ele queria um verdadeiro profeta. Porque eu digo, sabe o que para você? Os verdadeiros, escute isso aqui, igreja, os verdadeiros sempre vão procurar os verdadeiros. Os verdadeiros crentes só buscam os verdadeiros profetas. Os verdadeiros crentes só buscam o verdadeiro evangelho. Os verdadeiros crentes só buscam a igreja verdadeira, aquela igreja que transforma vidas. Quem lembra do povo quando ia para o deserto, sabe que eles iam ouvir? João Batista. João Batista gritava e dizendo: arrependei-vos, arrependei-vos. E chamando o povo, estava ouvindo a verdade. Só os verdadeiros vão atrás dos verdadeiros. Só os crentes verdadeiros vão atrás da verdadeira mensagem. Só os verdadeiros crentes vão atrás dos verdadeiros pregadores. Só o verdadeiro crente vai atrás do evangelho que transforma a vida. O crente verdadeiro, ele chega na igreja e diz: Senhor, converte o meu coração com o poder da tua palavra. Ó Senhor, transforma a minha alma com o poder da tua palavra. Isso é ser verdadeiro crente. Todo dia ele está dizendo: Senhor, muda alguma coisa dentro de mim. Eu pergunto a você: quem você tem sido na presença do Senhor? Tem sido Acabe, que quer ouvir só o que preenche o teu ego? Ou tu está sendo um verdadeiro crente, que está vindo aqui com o coração aberto e dizendo: Senhor, transforma, Senhor, cura a minha alma. Senhor, eu sei que a caminhada é difícil, mas se eu permanecer na tua presença, eu vou chegar até o fim. E deixa eu dizer para você: a caminhada do evangelho é difícil, a caminhada do céu é difícil, mas para aqueles que permanecerem na presença de Deus, a graça transformadora, a graça capacitadora te dá solução, te dá força, te dá ânimo para dizer para você: não é tempo de desistir, não é tempo para parar. Eu estou contigo na caminhada, não é para parar. Eu vou transformar. Aquele que começou a boa obra, este é fiel para terminar. Aquele que começou a obra da salvação na tua casa, aquele que começou a obra da salvação na tua vida, Deus manda te dizer: eu vou terminar. Permanece, permanece, permanece na presença, permanece na casa, permanece no ambiente onde é manifestada a presença de Deus. Grande Jesus. Versículo 7, a Bíblia diz: e o rei de Israel respondeu a Josafá: ainda por meio de quem podemos consultar o Senhor.
Mas eu, Josafá, eu tenho ódio dele, porque nunca profetiza o que é bom para mim. Minha mesmo. Acabe olha para Josafá e diz: Josafá, ainda tem um profeta, veja bem, de 400 falsos, só um era verdadeiro. Para você ver que o caminho do céu é para poucos. A porta larga, o caminho é largo, muitos passarão, mas o caminho do céu, ó, estreito. E Jesus disse: poucos passarão. Profeta falso, 400. Crente falso, 400. Aleluia. Verdadeiro, só um. Verdadeiro, poucos. Pois é esses que herdarão o reino dos céus. Aleluia. Acabe queria um profeta que falasse o que ele queria. Ele olha para Josafá e diz: Josafá, tem um profeta aí, mas ele só profetiza coisa mal. Ele só profetiza para mim, Josafá, o que eu não gosto. Eu fico pensando: e é para profetizar o que tu quer? E não o que Deus quer? Deus está dizendo: eu vou falar o que eu quero. Eu vou falar o que você precisa ouvir. Eu vou falar o que vai converter o teu coração. Eu vou falar o que vai salvar a tua alma. Tu está esperando bênção, tu está esperando riqueza. Eis a palavra que eu digo para você. Vou repetir de novo: convertei-vos dos maus caminhos e arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Acabe queria um profeta que falasse o que ele queria, mas sempre tem um que não abre mão da verdade para agradar homens. Sempre tem um doido que se levanta para dizer: tem que mudar, tem que melhorar de vida. Esse caminho, ó, não dá para ti. Versículo de número 8, versículo de número 9. Os reis, na verdade, mandam chamar um profeta. Quem é esse profeta? Micaías. Repita comigo: Micaías. Não, está muito fraco. Repita de novo: Micaías. Este era o profeta verdadeiro, em meio a 400 falsos. Versículo 10 e 11. Os profetas de Acabe, todos os profetas, profetizaram assim, ó, dizendo: suba, Acabe, suba, Ramote de Gileade, você triunfará, Acabe. O Senhor entregará nas mãos do rei. Enquanto Micaías não chegava, os profetas de Acabe profetizavam. Sempre na ausência de um verdadeiro profeta, os falsos fazem a festa. Vou repetir de novo: sempre na ausência de um verdadeiro profeta, os falsos fazem a festa. Quando você não é profeta na sua igreja, na sua casa, o diabo vira protagonista no lar. Quando eu não sou profeta na minha família, quando eu não sou profeta no meu casamento, quando eu não sou profeta na minha casa, o diabo faz a festa. O que é ser profeta na minha casa? É abrir a palavra, é eu disciplinar a minha casa, é eu guiar a minha família de acordo com a palavra do Senhor. É eu abrir a palavra e dizer: ó, é desse jeito e acabou. Ah, mas eu não quero do teu jeito. Não é do meu jeito, é do jeito de Deus, é da vontade de Deus, é do querer de Deus. Profeta de verdade, ele abre a Bíblia dentro de casa,
Você, marido, dentro da sua casa, você é o sacerdote. Abra a Bíblia. Abra a Bíblia dentro de casa. Casamento está acabando. Família está acabando. Casa está sendo destruída. Ministério está acabando. Sabe por quê? Porque não tem profeta de verdade para abrir a Bíblia. Não tem profeta de verdade para ensinar a Bíblia, mostrar qual é o caminho. Você que é pai, discipline os seus filhos. Você que é marido, organize o seu casamento. Você que é jovem, fuja da imoralidade. Fuja do mundo, fuja do pecado. Seja um profeta de Deus onde Deus te colocar. Você foi chamado para ser profeta. Você foi chamado para ser boca de Deus. Quantos aqui foi chamado para ser profetas? Aleluia, eu não estou conseguindo entender. Quantos aqui foi chamado para ser profeta? Você foi chamado para ser boca de Deus lá na tua casa. Você foi chamado para ser boca de Deus na tua casa, no teu casamento, no teu trabalho, no teu ministério, aonde Deus te colocou. Deus te manda te dizer: eu te levantei como profeta, eu te levantei como boca de Deus. Versículo de número 12. Olha o que a Bíblia diz, igreja. E o mensageiro de Acabe foi buscar Micaías, e no caminho o mensageiro ia falando para o profeta de Deus: ó, Micaías, é melhor você profetizar coisa boa para o rei, como os outros estão fazendo. Os mensageiros chegam para Micaías e dizem: Micaías, é melhor tu profetizar o que os 400 estão profetizando. É melhor tu profetizar o que todo mundo está falando. Mas quem é verdadeiro não se iguala a todo mundo. Se todo mundo quer ser assim, que seja. Eu não vou ser. Se todo mundo acha normal viver em pecado, que eles vivam. Por quê? Porque eu quero viver em santidade. Eu quero viver em santidade, porque o Deus que me chamou é um Deus santo. O Deus que me chamou é um Deus santo e me cobre viver em santidade. Se todo mundo quer se igualar ao mundo, que se iguale. Eu quero ser o que meu Deus me chamou para ser. É ser aquele que é verdadeiro, que conheceu a cruz, que conheceu o Evangelho, que conheceu o sangue derramado por Cristo na cruz e vive em santidade com Deus. Eu quero ser verdadeiro. Enquanto muitos querem viver em falsidade, eu quero ser verdadeiro. Escute isso. Vai ter ambientes e lugares e pessoas que só vai permitir você estar lá se você compactar com eles. Mas eu digo a você: eu não vou. Não sou obrigado. Ah, mas é tua família. Problema. Tem cerveja, tem prostituição, tem mentira, tem palavrão. Não sou obrigado a estar. Não é porque todo mundo está lá que eu devo estar. Se todo mundo quer viver desse jeito, que viva. Eu fui chamado para ser santo, e eu vou viver em santidade até que o Senhor volte. Até que o Senhor volte. Até que o Senhor volte. Eu vou estar com a minha lamparina acesa. Eu vou estar com azeite guardado na reserva, para que quando o noivo voltar, ele abra a porta e diga: entra e vem ceiar comigo. Entra e vem comer a mesa. Jesus está dizendo: eis que eu estou à porta e abro. Ele quer ceiar, mas para ele ceiar, a mesa da tua vida precisa estar organizada. Não se iguale aos falsos.
Se mantenha íntegro. Se mantenha íntegro. Se quer ser falso, que seja. Quer ser mentiroso, que seja. Eu quero ser verdadeiro. Eu quero viver a palavra. Eu quero viver o evangelho de verdade. Versículo de número 13. Micaías respondeu: tão certo como vive o Senhor, o que o meu Deus me disser, isto eu falarei. Micaías deixa claro que o que importa era só agradar a Deus e não a homens. Micaías olha para o mensageiro e diz: eu não quero saber de ninguém. Eu não quero saber se eles estão fazendo isso. Eu não quero saber se eles estão profetizando aquilo que Acabe gosta de ouvir. Mas eu digo uma coisa para você, mensageiro: que aquilo que vier a minha boca da parte de Deus, eu falarei. Eu falarei. Eu vou falar aquilo que Deus colocou no meu coração. Eu vou falar aquilo que Deus me instruiu e me inspirou a falar. Doa quem doer. Não agrade a homens, agrade somente a Deus. Missionária Lia vai agradar homens, para a senhora ver. Na primeira oportunidade, sabe o que o povo vai fazer? Falar mal da senhora, falar mal da igreja, falar mal de você. É melhor desagradar homens e agradar somente ao Deus Todo-Poderoso. Eu não quero agradar homens, eu não quero agradar corações. Eu só tenho um dever: agradar a Deus acima de todas as coisas. Versículo número 14, é o que a palavra do Senhor diz. Quando Micaías chegou ao lugar onde estava o rei Acabe, este perguntou: Micaías, o rei Josafá e eu devemos atacar a cidade? E Micaías respondeu: ataquem, pois vencerão, Deus lhe dará a vitória. Aí entra em contradição. Peraí, se o profeta é verdadeiro e chega diante da presença de Acabe e profetiza o que Acabe quer, tem algo estranho. Aleluia. De forma irônica, vou explicar, eu abro um parênteses aqui, vou explicar para vocês esse versículo. De forma irônica, o profeta do Senhor disse que Acabe ganharia, porque ele sabia que Acabe ia morrer. Mas Deus não é um Deus de engano e nem de mentira. Ele alerta antes do pior acontecer. No versículo 15, Acabe disse: quando você for falar comigo, Micaías, em nome do Senhor, diga a verdade. Quantas vezes for preciso eu dizer isso? Acabe sabia que o profeta do Senhor estava mentindo para ele. Micaías, eu conheço que tu é um profeta duro. Eu conheço, Micaías, que o que tu prega não é isso. Até quando o crente quer desviar, ele não consegue, quem é verdadeiro. Quando ele mente, a pessoa que conhece ele diz: rapaz, isso não é tu não mentindo não, é? Rapaz, isso é tu mudando a mensagem? Rapaz, isso não é tu não. O profeta verdadeiro, quando quer ser mentiroso, ele não consegue. Mas o falso, ele tem facilidade de ser falso sempre. Acabe sabia que Micaías estava mentindo, porque não era de costume ele profetizar coisa boa para Acabe. Ele insistiu que o profeta falasse a verdade. No versículo 16, 17, em caminho, ele afirma que se ele fosse, o exército dele morreria. O profeta de verdade nunca vai falar o que você gosta de ouvir, mas o que você precisa ouvir. Uma aplicação aqui, que eu faço uma dura crítica aos corações, preste bem atenção, é o seguinte: Acabe, ele sabia a verdade, só não
queria viver ela. Vou repetir. Acabe sabia a verdade, só não queria viver ela. Ele olha para o profeta Micaías e diz: Micaías, fale a verdade. Aí Micaías, mas tá bom, tu quer ouvir a verdade? Quero. Pois se tu for para a guerra, tu vai morrer. Aí ele olha e diz: aí ó, tá vendo, Josafá? Eu só profetizo o que é mal para mim, nunca profetizo o que é bom. Mas uma coisa que eu abro aqui e fixo na sua mente é que Acabe, ele foi atrás da verdade. Ele diz: Micaías, fale a verdade. Repita comigo: a verdade. Acabe sabia a verdade, só não queria viver ela. Você sabe a verdade? Você sabe qual é o caminho? Você sabe qual é o caminho de volta? Você sabe que deve se arrepender, se converter? Você sabe, só não quer viver ela. É duro. Você só não quer viver ela. Você sabe que tem que abandonar o pecado. Você só não quer aceitar a verdade. Me caminho para o final. Que diz assim a palavra do Senhor, versículo 18 ao 22. O profeta Micaías profetiza dizendo para o rei que Deus permitiu um espírito de engano fosse até Acabe, usando os seus profetas mentirosos, falando em nome de Deus, sendo tudo mentira. E Micaías acrescenta dizendo que uma desgraça aconteceria com o rei. Veja que um espírito de engano persuadiu, influenciou Acabe, usando os seus falsos profetas. Da mesma forma que Acabe persuadiu Josafá a entrar na guerra com ele, ele foi convencido também pelos falsos profetas. Aleluia. Isso é o que? A lei da semeadura é para todo. Tudo que você faz retornará para você. Acabe olha para Josafá e diz: Josafá, vamos para a guerra, vamos ganhar esta guerra. Da mesma forma que Acabe persuadiu, influenciou, enganou Josafá, ele também foi enganado pelos falsos profetas. Tudo que você faz aqui você vai pagar. Tudo que você planta aqui você vai colher. Se planta na carne você vai colher. Mas aquele que planta no Espírito, esse do Espírito irá colher. Se eu planto lágrimas, se eu planto oração, se eu planto adoração da presença do Senhor, haverá de um dia que Deus irá me recompensar. Me recompensar. Eu digo para você que o choro é passageiro, que essas lágrimas é passageira, que esse clamor é passageiro, não é comparado com a glória que há de vir sobre a sua vida. Quem planta no Espírito vai colher no Espírito. Versículo 23 e 24, já estou me encaminhando para o final. Vai dizer assim a palavra do Senhor: então o profeta Zedequias, que era um profeta de Acabe, chegou perto de Micaías e deu um tapa na cara de Micaías e perguntou: quando foi que o Espírito do Senhor saiu de mim e falou com você? Você descobrirá isso quando você entrar em um quarto fundo tentando se esconder, respondeu Micaías. O profeta de Baal chega perto de Micaías e dá um tapa na cara de Micaías e diz: quando é que o Espírito do Senhor saiu de mim e foi falar contigo? Aí Micaías, contra a resposta dele, diz: quando tu correr
e se esconder num quarto escuro, sozinho, aí tu vai descobrir que Ele está em mim. Aleluia. Tem gente achando que é boca de Deus. Tem gente que está achando que é profeta de Deus. Tem gente que achando que é igreja de Deus, mas o Espírito Santo nunca esteve com ele. Pois Deus não usa pessoas que não têm compromisso com Ele. Deus não vai usar pessoas que não têm compromisso com Ele. Pessoas que não vivem de maneira santa. Pessoas que não vivem o Evangelho, que não buscam a face do Senhor. Deus não fala com você. Deus não usa você. Deus não vai usar a sua vida de jeito nenhum. É dura a palavra, mas é uma verdade. É dura a palavra, mas é uma realidade. Versículo 25, 26 diz: Aí o rei Acabe deu a seguinte ordem a um dos seus oficiais: prendam o profeta Micaías e levem a Amon, o governador da cidade, e ao príncipe de Joás. Diga a eles que joguem Micaías na cadeia e ponha pão e água, e até que eu volte são e salvo. Acabe olha para o profeta que ele tem ódio, que não fala o que ele quer, e diz: pegue este profeta, jogue numa masmorra escura e só dê pão e água. Eu digo para você que vive o Evangelho, que é verdadeiro na presença do Senhor, vai ter momentos na sua vida que vai ser só pão e água. Mas é melhor ter o pão e a água e permanecer fiel à presença do Senhor, do que ter a mesa farta e estar longe da voz de Deus. Eu prefiro ter pouco e não comer muito, mas ter a presença de Deus na minha vida, do que ter muito e não ter a presença de Deus. É melhor, igreja, você sofrer com pouco e permanecer com a presença de Deus, do que você ter a mesa farta e não ter a graça e não ter a presença de Deus. Vai ter momentos que vai ser só pão e água. Pão e água é o que você precisa, crente. Pão e água. Jesus está dizendo: eu sou o pão que desceu do céu. Eu sou a água viva. Vou repetir de novo. Jesus disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Eu sou a água que jorra para a vida eterna. Eu digo para você: você não precisa de homens. Você não precisa das palavras dos homens. Você só precisa de quem? Do Jesus, do Cristo, do Salvador, aquele que morreu na cruz para te dar vida eterna. Ele é o pão, Ele é a água, Ele é a fonte que jorra para a vida eterna, e que está aqui hoje, e que vai curar a tua alma e encher a tua vida. Quem crê nessa palavra? Quem crê nesta palavra? Fique em pé, no nome de Jesus. Acabou. História que, se você ouviu, Deus falou tremendamente. Versículo 27. Micaías exclamou: se o Senhor, ó rei, preste atenção aqui. Se o Senhor, ó rei, ó Acabe, voltar em paz, então de fato o Senhor Deus não falou por meio de mim. E disse também: todos aqui deem atenção àquilo que eu profetizei. Micaías olhou para Acabe e disse: Acabe, se tu voltar em paz e vivo, Deus não falou através de mim. Se tu for para o mundo,
Se tu voltar lá para fora, se afastar da presença de Deus, se afastar da casa de Deus, e se sentir em paz lá fora, Deus não falou aqui essa noite. Rabacaba chocou você. Rabacaba chocou você. Se tu sair lá para fora, não volta mais para a minha presença, ou volta para o mundo de onde eu te tirei, e do pecado que eu te arranquei. Se tu está se sentindo em paz, eu não falei aqui essa noite, mas se tu volta lá para fora e sente um desconforto, é a minha presença te chamando. Volta, se converte, se arrepende. Escuta, a igreja, naquela mesma guerra, Acabe morre, se cumprindo aquilo que o profeta falou. Acabe morre. Acabe pega a roupa do rei, se disfarça no meio do exército, e uma flecha do exército inimigo é lançada e passa no meio da roupa de Acabe, entre as linhas. A flecha de Deus, ó, certeira. Não adianta se esconder não, Acabe, Deus te acha. Não adianta se esconder não, Acabe, Deus está te vendo. A flecha de Deus vai te alcançar. A flecha de Deus vai te pegar. Ou já pegou. Você está aqui hoje ouvindo, Jesus te pegou. Jesus te pegou, Acabe. Eu digo para você, a verdade que você despreza hoje é a que vai te julgar amanhã. A verdade, repito, que você despreza hoje é a mesma que vai te julgar amanhã. Não quer se converter? Não. Não quer se arrepender? Não. Tudo bem. Mas amanhã, a verdade que você está desprezando hoje, ela vai te julgar. Ela vai te julgar. Fogo, enxofre e ranger de dentes. Esse é o seu destino. Para se você não aceitar Jesus como seu único suficiente Salvador e aceitar a verdade do Evangelho. E Josafá, termino, concluo, só não foi destruído também porque no último momento ele clamou ao Senhor e Deus deu escape para Josafá. Quando Josafá via que ia morrer, ele olha para o céu e diz: Senhor, me socorre. Senhor, me restaura. Senhor, me salva desta guerra. E Deus salvou Josafá, diferente de Acabe. Se hoje você clamar, Deus vai entrar com vitória. Se hoje você clamar, Deus vai restaurar. Quem crê nisso aqui, igreja? Se você hoje clamar, Deus restaurará tudo. Se hoje você clamar, Deus encherá a tua vida de volta. Se você clamar, Deus salvará a tua casa. Termino, fecha a Bíblia, não falo mais. Não negocie a verdade de Deus, e nem entre em uma guerra sem consultar a Deus. Não abra mão da verdade. Fale a verdade, doa quem doer. Viva a verdade. Viva o Evangelho. É difícil? É. Mas vale a pena. O céu te espera. Jesus te espera. O céu te espera. A vida eterna te espera. E só quem se converteu, nasceu de novo, tem esse privilégio de ver a Jesus. Finalizo. A flecha de Deus
vai te pegar. Repita comigo: a flecha de Deus, não, tá baixo. A flecha de Deus vai me pegar. Vai pegar você, viu? Vai pegar você, crente. Faço o apelo. Alguém que foi tocado por essa mensagem e hoje quer dar um passo de fé, levanta a sua mão. Eu quero orar pela sua vida. Tem uma vida aqui? Acompanhe ela. Mas alguém que foi tocado por essa palavra, foi tocado pela presença do Senhor, por esta palavra e por essa verdade, e quer voltar para os caminhos do Senhor e aceitar Jesus, levanta a sua mão que eu quero orar por você. Mais alguém? Tem mais alguém? Está afastado dos caminhos, mas quer voltar para o Senhor? Mais alguém? Não tem? Que Deus te dê outra oportunidade. Aplauda o Senhor por esta vida, no nome de Jesus. Coloca as mãos para cá, vamos orar por Stephanie, no nome de Jesus, e abençoar a vida dela aqui na presença do Senhor. Querido Deus e amado Pai, quero te apresentar essa vida aqui hoje, meu Pai, diante da igreja, diante do testemunho da igreja, meu Pai. Ela está aceitando a Cristo, Senhor. Ela está, meu Pai, rendendo o teu nome, meu Pai, aqui diante da tua presença. E eu te peço, meu Pai, escreve o nome dela no livro da vida, meu Pai. Escreve, meu Pai, o nome dela, meu Pai, para que ela possa encontrar salvação, para que ela possa permanecer fiel a Ti. Firma os pés dela, Senhor, na presença. Firma, Senhor, as plantas do pé dela, meu Pai, na Tua casa, Senhor, para que ela permaneça fiel e para sempre na Tua presença, Senhor. Que toda potestade, todo inferno sobre a vida de Stephanie, meu Pai, venha cair agora por terra. Abençoa, Deus, e prospera os caminhos dela, para a honra e glória do Santo de nome. Aplauda o Senhor esse nome. Amém? Sintam-se tocados por essa palavra. Leve para casa ensinamentos e principalmente obediência. Então, se caso fosse resumir a questão da palavra, leve para casa em 5%. Obediência. Obedecer é bem melhor do que sacrificar. Amém? Vamos orar para encerrar o culto. Senhor Deus e Pai, nós estamos na Tua presença, Deus, mais uma vez te agradecendo por tudo, Pai. Muito obrigado porque o Senhor falou por meio dos louvores, Deus, por meio das oportunidades e também por meio da pregação. Pai, agora nos leva em paz para casa, que nem o mal venha nos tocar. Nos leva seguro para casa, para que no próximo culto nós venhamos, Deus, seguros diante da Tua presença. Deus, eu venho te pedindo para que o Senhor venha guardando cada palavra que foi solta aqui diante do culto, no coração de cada pessoa, Deus. E mais uma vez eu te peço, nos guia para casa e nos livra de todo mal. É assim que nós te oramos e já te agradecemos. E todos dizem: faça a concha com as mãos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a mais doce consolação do Espírito Santo esteja com todos, e todos dizem: até o culto de domingo.